Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. Meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado, criminalista e professor de Direito Penal. Deve fazer bastante tempo que eu não faço esse tipo de vídeo, mas hoje nós falaremos da seguinte situação. Eu vou fazer uma análise baseada em um advogado de defesa, então de uma visão defensiva apenas, então com o viés defensivo a respeito dessa situação envolvendo o jogador Neymar, analogamente a esse caso, em que alguém é acusado da prática do crime de estupro, essa acusação é divulgada pela imprensa e afins, e essa pessoa, ao se defender, expõe fotos íntimas e uma conversa íntima daquela suposta vítima no caso do crime de estupro, tá bom? Então eu não vou entrar tanto no mérito a questão de o estupro, se houve ou não houve, isso é um caso que corre em sigilo, é um caso que compete às autoridades verificarem, mas eu vou me ater mais à questão da divulgação das fotos íntimas que foi feita no momento em que ele tentou se defender, a pessoa tentou se defender e assim por diante, tá bom? Então, contextualizando, o jogador ele foi acusado da prática do crime de estupro. Essa denúncia ela foi colocada na imprensa, tá? O que é o primeiro equívoco em relação a isso. Alguém divulgou essa denúncia. O inquérito por si só tem como natureza ser sigiloso. Porém, nesse caso especificamente, como se trata de um crime sexual, ele deve ser muito mais sigiloso do que nas demais circunstâncias. Todo inquérito é sigiloso, esse deveria ser muito mais sigiloso. Então, alguém, ao denunciar um crime desse, ele não poderia fazer qualquer tipo de divulgação a respeito dessa denúncia. E isso é uma norma que existe como proteção à vítima, e não como proteção ao autor, inclusive. Então, alguém divulgou. Ou foi alguém vinculado à autoridade policial que fez o boletim de ocorrência, o registro, ou foi a vítima ou alguém vinculado à vítima que sabia daquela circunstância. Quem foi, não sabemos. Aí está o primeiro erro. Quando o jogador ele foi se defender, e para sua defesa ele quis expor uma conversa que ele teve durante salvo engano, vários meses com a suposta vítima, onde tiveram várias conversas de teor picante, de teor sexual, inclusive após a prática criminosa. Para expor essa conversa, apesar dele ter tomado cuidado, eu tive o cuidado de lá assistir o vídeo, apesar de ele ter tomado o cuidado em alguns elementos de deixar aquela textura, aquela situação texturizada nas fotos que envolviam divulgação de seios, bunda e coisa do tipo, alguma coisa apareceu. Então, houve, em tese, a divulgação dessas fotos íntimas que foram mandadas para o WhatsApp do jogador. O ponto é um crime novo, mas é um crime, tá? Então, nós temos um crime que é de você divulgar cenas de estupro de vulnerável, ou cenas envolvendo sexo, envolvendo pornografia ou os famosos nudes que você tenha em seu poder. Isso não pode ser feito, você não pode compartilhar esse tipo de coisa, mesmo que você receba de um terceiro. Fica aqui a dica. Agora, como eu falei, eu vou pensar numa visão defensiva, tá? Esse crime nasceu em 2018, mas eu vou pensar numa visão defensiva em relação a esse crime em específico. Por quê? Porque apesar de existir a divulgação, ao meu ver, enquanto defesa, enquanto um advogado de defesa, pensando por esse viés, eu enxergo várias possibilidades de você se defender de um caso como esse, do ponto do crime de divulgação, artigo 218-C do Código Penal, tá bom? Primeiro, o cuidado que foi tido em relação a texturizar aquelas imagens para que bico de seio e qualquer tipo de coisa relacionada à identificação daquelas imagens como sendo um conteúdo pornográfico, ele foi tomado. Então no vídeo, em vários momentos você percebe que essas partes do vídeo foram texturizadas. Aquele vídeo ele não foi simplesmente feito no celular, ele passou por uma edição antes. Essa edição, eu não dá para saber se houve algum corte, alguma coisa, mas ela colocou texturas em algumas das fotos. Logo, isso demonstra a completa falta de dolo em relação à divulgação das imagens pornográficas. Mesmo que não houvesse essa questão da texturização, quando você utiliza essas fotos, essa divulgação de uma conversa integral, não apenas das imagens,
como uma circunstância defensiva para dizer, olha, eu não cometi esse crime do qual estão me acusando, e se fosse uma circunstância diferente, uma pessoa comum, se fosse alguém que a acusação de estupro não tivesse tomado uma proporção, independente de quem divulgou essa acusação, seria diferente. Mas no caso que a acusação de estupro tomou uma proporção e, lembrando, se for a própria menina que fez a divulgação, aí, ao meu ver, não tem qualquer tipo de dúvida. Se ela divulgou que houve o estupro para a mídia, para a imprensa, então a defesa da exposição ela estaria completamente justificada. Se não for a menina, ainda assim, como eu disse, eu não enxergo o dolo de exposição na questão daquela colocação das imagens que ali estão. As imagens estão ali por acaso. Você não pode, no momento de fazer uma exposição da conversa, você apagar as imagens e expor só a conversa, senão você vai estar editando o contexto da circunstância e pode ter alguma alteração. Se você apagou as imagens, você pode ter apagado alguma outra coisa também. Então, esse ponto está correto. O problema foi mal feito a questão do esconder as fotos. Deveria ter feito uma edição no sentido de tampar aquelas fotos. O vídeo original vai para a polícia sem nenhum tipo de edição e aquele vídeo que é divulgado deveria ter uma edição no sentido de tampar aquelas fotos. Poderia ter sido feito. Esse cuidado não foi tido. Porém, não é obrigado que tenha esse cuidado. A obrigação da pessoa é não ter o dolo de exposição de qualquer tipo de imagem. Então, ao meu ver, existe uma completa falta de dolo em relação à exposição de imagens. O dolo do agente, no caso o jogador, seria de se defender através da exposição de uma conversa, que lá teriam imagens. Então, primeiro motivo porque eu acho que ele não deveria responder pelo crime do artigo de 18C, tá? Outro motivo, e aqui eu estou seguindo a ordem da construção de um crime. O crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então, a primeira situação, se não existe dolo, o fato nem mesmo é típico. Mas se você entender que existe dolo e que o fato é típico, ao meu ver, ele não é antijurídico. Por quê? Pensando no pressuposto de que aquela imagem, aquela situação, aquele fato criminoso, aquela denúncia criminosa, ela foi exposta pela própria vítima, então se partindo do pressuposto que a vítima foi lá, fez o boletim de ocorrência e divulgou esse boletim de ocorrência, essa divulgação de um boletim de ocorrência no caso do crime de estupro, que é uma situação sigilosa e um início de processo, o boletim de ocorrência é o início, o começo de qualquer tipo de investigação, ao meu ver, é uma injusta agressão e essa injusta agressão que constitui no crime de difamação ou de denunciação caluniosa na visão do jogador, ela justifica que seja feita essa divulgação de imagem. Então, se está cometendo um crime para repelir uma injusta agressão, portanto, apesar de ser fato típico, ele não seria um fato antijurídico, já que estaríamos diante do guarda-chuvas da legítima defesa. Então, você pode pensar a legítima defesa por duas situações. Primeiro, se a menina fez a divulgação de ter feito o boletim de ocorrência pelo estupro, que você tem a legítima defesa clara, porque ela fez a divulgação daquela circunstância, e mesmo se não fez, tendo em vista que para o jogador, e ao meu ver eu concordo, trata-se de uma denunciação caluniosa, então a denunciação caluniosa, que é o crime cometido por ela de denunciar alguém com uma mentira criminalmente, ela justifica como injusta agressão a questão da divulgação das fotos íntimas, tá? E mesmo que você pense, não concorda comigo, não tem dolo, no seu ver tem dolo, não concorda comigo, não tem legítima defesa, no seu caso você não entende como uma injusta agressão ou qualquer outro motivo, ainda assim eu vejo, teria a possibilidade de se aplicar a inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista que se trata de um jogador, uma pessoa que depende financeiramente não apenas do futebol, mas também da sua imagem, e ao ter a sua imagem exposta de forma negativa, se você não acha negativo uma acusação de estupro, você tem algum problema, ele optou por se defender das formas que ele possuía. E a forma que ele possuía, a forma mais clara de se defender de um crime de estupro, onde a palavra da vítima ela tem um poder extremo, é descaracterizar a palavra da vítima, ou seja, expor a conversa inteira do que foi dito, inclusive a parte mais importante para mim, que não é nem as fotos, é a parte final da conversa, onde após o suposto ato sexual, após o suposto estupro, existe parte que a mulher está falando, não, vamos de novo, quero fazer com você de novo, tá faltando, você ainda não viu tudo, coisa do tipo, o que aí, nesse ponto, ao meu ver, descaracteriza qualquer possibilidade do estupro anterior. Então, para tentar defender a sua imagem perante
os seus contratos, a sua imagem perante as pessoas, perante os seus fãs, ele optou por cometer essa situação que poderia ser enquadrado com um delito. Então, eu vejo essas três possibilidades. Ele pode não ser um fato típico, não teve dolo, ele pode não ser um fato antijurídico, tem uma possibilidade de legítima defesa, ou também nós temos a possibilidade de aplicar uma inexigibilidade de conduta diversa. Mas e aí, você concorda comigo? Você acha que ele realmente cometeu, não cometeu? O que você acha a respeito disso aí? Vamos tentar ser o mais técnicos possíveis e vamos tentar verificar isso por um viés ou de defesa ou de acusação, e os comentários aqui embaixo são para isso, beleza? Um abraço.